Oi, eu sou o Eric. Eu sou o Júnior. E você está no On Podcast. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Eric, sou estudante e agora estou estudando redação. E eu sou o Júnior, sou o tio do Eric e já dei aula de redação algumas vezes. Então estou aqui para passar algum conteúdo que possa ser relevante para quem pretende fazer a redação do Enem. Bom, Júnior, quais são as principais dicas assim para começar uma redação? Primeira coisa é ter ciência daquilo que é o conteúdo. Então, para isso, ajuda muito a pessoa estar antenada com os assuntos do momento, por exemplo. Porque sobretudo uma redação de Enem, ela costuma ter sempre um tema de atualidades. Então, a primeira dica que eu posso dar é que você esteja antenado com as principais questões da sociedade, do mundo, né, da política, da economia, dos costumes, porque em geral é isso que costuma ser cobrado no Enem. Né? E para isso por exemplo, leitura, né, acesso a sites confiáveis, acompanhar as notícias, ver diversas opiniões a respeito dos temas, para a gente não ficar só numa determinada linha de interpretação, né, para poder então ter um conhecimento de causa antes propriamente de começar qualquer coisa. Bom, então precisamos estar sempre antenados às notícias de hoje em dia e também utilizarmos esses meios de internet para possíveis buscas, né? Sim. Então tá, sabendo então que temos que estar antenados aos temas recentes, o que mais seria importante para a redação? Depois, a organização das ideias. Eu sempre tenho um método que eu acho que antes de você propriamente começar a escrever o texto, você pense um pouco no que seria relevante a respeito daquele texto, que eu chamo de listinha de compras. Então são pequenos tópicos, algumas palavras-chave, algumas frases que você acha fundamental, né, que naquele texto se toque naquelas questões. Né? Na hora que você consegue escrever uma listinha de compras sobre alguns temas que você acha relevante, você organiza essa listinha, né? Porque não propriamente você vai lembrar na ordem. Né? Então uma coisa que eu lembrei por último, mas talvez ela venha primeiro. Aquilo que eu lembrei primeiro vai para o meio, aquilo que estava no meio vai lá para o final. Então organizar na cabeça, né, antes de propriamente construir a casa, a gente tem a planta. Antes de fazer um projeto, a gente ter mais ou menos o esboço daquilo que a gente propriamente quer. Né? Para aí, então, a partir dessa listinha, a gente propriamente desenvolver o tema que a gente quer. Tendo os tópicos na listinha, como saber distinguir quais são os mais relevantes? Em geral, é preciso introduzir o tema, porque você tem que partir do contato que o leitor, você tem que ir introduzindo o leitor, você tem que ajudar a pessoa a entender o tema. Então não adianta você já julgar todas as informações de uma vez. Você tem que introduzir, né? Ou seja, quais são os elementos introdutórios para eu ter noções gerais. Depois você pode contra-argumentar aquilo para propriamente entrar na parte central, que é propriamente a sua tese, vamos dizer assim, aquilo que você quer defender, né? Aquilo que é vamos dizer assim, o miolo do seu texto. E finalmente concluir aquilo, né? A partir dos dados que eu apresento, eu concluo que, né, como uma pesquisa, né, como uma consulta médica, né? Então eu avalio o meu paciente, vejo quais são os sintomas que ele está apresentando, comparo com outras coisas e concluo, então, que de fato ele deve estar com determinada doença, com determinada comorbidade. A partir dali nós vamos dar a medicação que ele precisa. Né? Então não adianta nada eu simplesmente dizer os sintomas, se eu não concluo, né,
o meu texto, significa que eu simplesmente dei os sintomas, mas aí o paciente vai virar para mim e dizer, tá, mas e daí? Né? Então esse tá, mas e daí é a conclusão da redação, que é um elemento fundamental. Bom, tendo essa parte teórica em mente, já podemos começar a redação na prática? Sem dúvida, porque aí você vai ajudar o seu leitor a entender propriamente qual é a perspectiva sua, o que você está defendendo a respeito daquele texto, né? Sabendo que é um ponto de vista seu, nunca é propriamente uma coisa tão objetiva. Tem também um critério subjetivo, né, que é meu, o meu ponto de vista, né? Então tem uma relevância, o texto tem uma questão objetiva, sem dúvida nenhuma, por exemplo, o aquecimento global não é uma questão subjetiva. Se eu concordo, se eu discordo, se eu sou contra, se eu sou a favor, isso não é a coisa mais importante. Ele existe pronto. Agora, como é que a gente lida com o aquecimento global? Como é que o que a gente pode fazer? Qual é o papel dos países, das lideranças internacionais? Então, sim, a partir dali você consegue construir a sua redação. Bom, então, começando ali pelo primeiro parágrafo, o mais importante, o primeiro parágrafo geralmente é para dar início à redação, informar o básico da redação para o leitor, certo? É a introdução, né? Então é o primeiro degrau da escada. Então é onde você, estando por subir uma escada, você não vai dar um pulo e já partir direto para o 20º degrau. Você vai de degrau em degrau introduzindo o seu leitor. Então o primeiro parágrafo é uma noção geral, então se apresenta o tema na sua abrangência, né? Então, voltando ao exemplo do aquecimento global, você começa a dar, ou você começa a falar o que é o aquecimento global, né? Ou você começa a dar mostras, né, de que a temperatura está diferente, né? Você consegue observar que o comportamento das plantas, dos animais, das chuvas está diferente, etc. Então logo tudo indica que há de fato uma mudança climática, né, provavelmente em decorrência do aquecimento global. Então o primeiro parágrafo ele te introduz, né, qual é o tema, qual é a perspectiva do tema, qual é a relevância do tema, etc. Bom, então, tendo ali o primeiro parágrafo introdutório, quando eu posso começar a defender aquilo que eu estou escrevendo? A partir ali, né, talvez de um elemento que seja a contra-argumentação, né, porque haverá pessoas que defendem que aquilo não é bem assim. Então é importante também dizer, né, que não há, muitas vezes, em muitos temas, uma unanimidade, né? As pessoas nem sempre concordam com tudo. Por exemplo, vamos pegar a questão da maioridade penal, né, que no Brasil é passível de punição a partir dos 18 anos. Mas, tendo em vista que o mundo do crime já coaduna o adolescente para que ele pratique o crime, porque a pena será menor, né? Então há pessoas que defendem que a maioridade penal devia ser abaixada. Então você poderia punir, por exemplo, um adolescente, sei lá, de 14, 15, 16 anos, né? Então você vai ter pessoas defendendo que sim, você tem pessoas defendendo que não. Então a partir dali, na hora que você contra-argumenta, aí sim você dá o seu ponto de vista e mostra, né, amparado, não é simplesmente um achismo, mas você mostra o seu ponto de vista, por que você defende que sim ou que não, com base, né, em estudos, em análises, em levantamentos, em comprovações. Não é simplesmente um coelhinho da cartola que eu tiro, mas, né, tudo indica que, né, é importante manter a maioridade penal aos 18 anos ou diminuí-la, por exemplo. Bom, então partindo disso eu já posso começar a querer concluir minha redação. Sim, então um elemento fundamental é a conclusão, porque senão o seu texto, você coloca um monte de coisa dentro de um saco, né, ou de uma mala, mas se você não fecha, né, a boca do saco ou não coloca o zíper na mala, corre o risco de tudo cair pelo caminho. Então você tem que concluir
né, como se fosse uma pesquisa científica, por exemplo, tendo em vista as análises dos dados, qual é a conclusão? Qual é a conclusão que eu chego a partir disso tudo? Né? Então, é muito importante concluir para arrematar o texto. Então, o texto fica, vamos dizer assim, circular. Né? Então, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Então, após a conclusão do texto da redação, eu já posso dar um título à minha redação, pois no início é meio difícil de dar. É como você construir uma casa e você não começa propriamente a construção da casa pela porta. A porta geralmente é uma das últimas coisas que a gente põe. Então sim, depois que você pode ter a noção do todo, né, tem a clareza da ideia, né, da tese que você defende, aí sim, é hora de dar um título à redação. Depois disso tudo, minha redação irá estar completa? É sempre bom uma revisão posterior. Então, por exemplo, no caso do Enem, né, você faz a redação primeiro, depois você faz outros exercícios, preenche outras coisas, deixa a redação ali, depois você volta nela. Eu costumo dizer que muitas vezes a cabeça está intoxicada. Então, você está tão dentro daquele argumento que muitas vezes você não se dá conta dos erros que você cometeu, de alguma frase que talvez tenha sido mal elaborada, de alguma palavra que tem acentuação e você esqueceu, né? Tinha uma vírgula aqui ou ali, ou um ponto. Então essa revisão é importante ela ser feita num segundo momento e não propriamente imediatamente a sua escrita, porque muitas vezes a cabeça ainda está intoxicada. Então você desintoxica a cabeça para depois você fazer a sua correção final. Pois com todos aqueles dados, com toda aquela pesquisa, a gente esquece que o leitor não está sabendo disso ainda, né? A gente esquece de se colocar no lugar do leitor que irá corrigir a redação. Isso é fundamental, porque eu comparo assim, que você é o guia de cego. Então você tem que ajudar o cego, né, a se locomover, a se ambientar. Você não pode fazer movimentos bruscos, né? E movimentos bruscos nesse caso seria dar uma informação do nada, né? E isso pegaria o leitor de surpresa, ou seja, não estava preparado para esse tipo de informação. Então você vai, né, por isso essa metáfora de uma escada, né, que você vai degrau a degrau, né, ajudando então esse cego a se ambientar. O leitor é este cego. Então não vale, mas eu digo que o leitor, o escritor, o redator, na hora que ele dá o ponto final, ele morre. Então a opinião dele não conta mais. Tudo que você tinha que dizer está dito. Então não vale mais o que eu queria dizer. O que eu queria dizer não está dito. Então importa não aquilo que eu quis dizer, mas aquilo que o meu leitor entendeu. E para ele entender bem, eu tenho que dar os dados devidamente. Sempre que tem um dado na redação, alguma frase, tem que dar a fonte. É muito importante você dizer que você não está inventando aquilo. Então, se eu digo que 54% da população pensa determinada coisa contra 32%, mas isso eu estou inventando esses dados, ou isso é fonte de uma pesquisa de fato confiável, por um instituto idôneo, foi publicado numa revista, saiu em determinado site confiável, né? Porque senão pode dar a impressão de que simplesmente eu estou inventando aquilo, né? Então, dar a fonte é importante porque eu provo que eu não estou inventando, não estou tirando coelhinho da cartola, né? Eu estou avalizado para poder dizer aquilo que estou dizendo. E como eu posso diferenciar o meu achismo de um ponto de vista mais amplo? A partir do momento em que você está devidamente ancorado em opiniões confiáveis. Então, por exemplo, a questão da maioridade penal, né? Eu digo com informações, com dados, com estatísticas, com pessoas que lidam diretamente com aquilo. Então é muito importante, por exemplo, consultar pessoas que lidam com as coisas. Porque, por exemplo, do ponto de vista, né, do aquecimento global, é muito importante ouvir os cientistas que lidam com mudança climática, com questões ambientais, etc., né? Para questões de maioridade penal, quem que eu tenho que ouvir? Pessoas que lidam com a maioridade penal.
E não simplesmente, por exemplo, um biólogo. O biólogo, ele não é a pessoa mais autorizada a me dizer de maioridade penal. Assim como um advogado criminal não é a pessoa mais idônea a me dizer sobre aquecimento global. Ou seja, cada um é especialista na sua área. Então é importante eu estar devidamente ancorado em pessoas que lidam, que convivam, que tenham uma vivência, uma pesquisa, né? uma autoridade de fato a respeito daquele tema. E ninguém é bom em tudo. Então é sempre importante a gente dar, né, voz a pessoas que de fato lidam e tem, a gente fala de lugar de fala, né? Então que tenha lugar de fala em torno daquela questão. Em redações assim de vestibular, a gente tem a liberdade de opinião, de expressar assuntos como política, religião, etc., ou é bom evitar? Isso depende muito. Eu acho que esse tema poderia ser mais bem discutido no próximo episódio, onde a gente vai questões mais práticas da redação, porque vai muito da linha da faculdade, da linha do propriamente do vestibular. Então você tem lugares em que valoriza muito a opinião de quem está escrevendo e tem lugares que já pedem para você ter uma linha meio de campo. Então isso varia lugar para lugar. Amanhã eu acho que é o mais adequado para a gente discutir esse tipo de questão. Então, as minhas dúvidas aqui acabaram. Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Primeiro eu acho que a gente tem que quebrar o tabu na escrita. Então, e a gente, para tudo na vida, a gente aprimora à medida que a gente faz. Então, eu cozinho melhor à medida que eu cozinho, né? Eu ando de bicicleta melhor à medida que eu ando de bicicleta, eu jogo bola melhor à medida que eu jogo bola, e eu escrevo melhor à medida que eu escrevo. Então, cada vez mais a prática, né, coloca a gente numa familiaridade mais próxima daquilo. Então, se eu faço algumas coisas só muito esparsamente, eu farei pior do que uma pessoa que faz aquilo com regularidade. Então, um bom motorista é aquele que dirige todo dia, dirige com determinada frequência. Um bom cozinheiro, uma cozinheira, cozinha todo dia. Né? E aquele que escreve todo dia, escreve com frequência, lê com frequência. Então ele tem mais familiaridade, né, para aquilo que ele quer fazer. Então a gente quebra um certo tabu, né, uma certa aversão a escrever à medida que a gente escreve.